a gente construir uma embalagem simples, que seria um prisma, e também a gente vai aplicar aí esse design envoltório, né, aquilo que vai envolver a superfície desse objeto. Então ele vai deixar de ser um cubo, vai virar um prisma, e aí a gente vai utilizar aí uma textura para aplicar diretamente, tá bom? A gente não vai trabalhar diretamente com medidas, a gente poderia até desenvolver isso, mas a gente nesse momento vai aplicar de uma forma mais livre a construção desse objeto. Então, inicialmente a gente tem duas possibilidades de começar a editar esse objeto aqui que é o cubo. Uma delas é selecionando ele, a gente pode selecionar diretamente aqui, né, diretamente na interface, diretamente no objeto, ou também aqui na minha lista, né, na minha coleção de cena aqui. Então, eu selecionando o objeto, eu posso entrar de duas maneiras, uma entrando pelo Edit Mode aqui, selecionando o Edit Mode por essa opção, ou também indo com um atalho que é, no caso do Blender, Tab. Então agora já entrei no modo de edição do objeto e eu vou fazer algumas transformações nele. Primeira transformação, a gente vai selecionar a face do cubo, uma das faces, né? Então vou optar pela face que a gente está vou transformar ele aqui na altura. Então eu vou utilizar o Z como transformação, tá? Eu posso vir também nas minhas vista frontal, por exemplo, né? Então a gente vai perceber que o Z é a linha, né, que vai ter uma transformação. Então, por exemplo, eu posso ter uma precisão aqui como se fosse o dobro do objeto. Então, eu vejo pelo grid também que as linhas me dão algumas orientações. Então, selecionei a face do objeto e agora vou deslocar essa face do objeto subindo dois módulos. Então, vou fazer aqui pelo grid que eu estou vendo no Blender. G, Z, e desloquei ele dois módulos aqui, tá bom? Então, sim. Quando eu vou ver, olha, ele já se transformou, o objeto se transformou aqui no meu prisma visualmente. Tá? Deixou de ser um objeto, deixou de ser um cubo, e agora se transformou num outro objeto. Eu também preciso trabalhar com posicionamento de câmera, então eu preciso selecionar a câmera. Também, mas para selecionar a câmera eu tenho que vir no Object Mode, tá? No modo objeto, para a gente poder selecionar a câmera. Quando eu vou para o teclado 0, teclado numérico aí do meu teclado aqui do computador, eu vou para o 0, ele vai para a minha visão de câmera. E como eu estou com a câmera selecionada aqui, a gente está percebendo, eu posso movimentar ela com o G, e aí eu vou pensando aqui como centralizar melhor esse objeto, tá bom? Eu posso também trabalhar também um pouco com a redução ou ampliação, mudando, por exemplo, a lente da câmera, mas eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é vir simplesmente afastar essa câmera um pouco mais do objeto para ele poder me ajudar a visualizar. Tá? Então eu selecionei com um G, sempre eu posso movimentar o objeto a partir do momento que eu seleciono ele, mas o G eu posso inclusive movimentar de forma mais concreta, né? Quando eu estou, por exemplo, faço o GX, eu movimento só no eixo X, né? O GY, o GZ, eu movimento só nos principais eixos. Então essas são opções do Blender para o trabalho. E aí eu consigo já visualizar melhor o objeto, eu vou centralizar ele um pouco mais aqui. Então eu já tenho uma visão em perspectiva do meu objeto mostrando as três faces aqui do objeto. Se eu vier aqui na renderização, estou vendo que ele tem uma luz, né? Então ele permite visualizar ali também com luz e sombras. Vou deslocar também a luz, por exemplo, a gente viu. Tem luz e sombras aqui. Eu posso apresentar outra luz, por exemplo, desse lado, uma luz desse.
e acrescentando luzes para poder trabalhar essa visão do objeto. Inicialmente vou deixá-la aqui. Se eu quisesse adicionar uma outra luz, eu conseguiria adicionar luz. Então eu vou, por exemplo, botar aqui uma área de sombra. Ele sempre vai trazer para mim centralizado aqui no meu eixo. Eu sempre com G vou deslocar ele. Se eu quisesse fazer um deslocamento só no eixo Z, eu poderia fazer o GZ. E aí eu faço um deslocamento geral aqui. Quando eu pego o G e modifico ele, eu estou direcionando. Então eu tenho agora as várias possibilidades aqui de luz e dentro da visão do objeto. Depois eu posicionar melhor a luz, a gente vai trabalhar com a textura e depois a gente vê como acrescentar essa luz de forma melhor, tá bom? Então inicialmente vamos ter dessa maneira. Bom, de um modo simples para a gente aplicar aí um envoltório, né, a esse prisma que a gente tem aí na imagem e utilizar luz, enfim, que o Blender permite toda essa possibilidade, o que a gente pode trabalhar nesse momento é, então, envolver esse objeto com uma textura. Então a gente pode pegar uma textura já criada, então vou pegar uma textura agora isométrica e aplicar aqui no prisma. Inicialmente a gente vai em Shading. Em Shading eu tenho dentro dessa opção aqui, posso com o botão do meio do mouse aproximar ou distanciar, né, para poder visualizar melhor aqui as opções. E eu vou adicionar textura, imagem textura. Então a partir de agora eu vou abrir um arquivo, pegar um arquivo em JPEG ou PNG que já tem uma textura representada para ele envolver agora o objeto. E eu vou precisar ligar, né, a cor na minha base de cor. Então a textura vai ficar ligada à minha base de cor aqui. Então a gente vê que a textura está aplicada. Então estou vendo que minha textura está aplicada, só que ela está toda ela esticada. Ela não está com o padrão da isométrica representado. Ela foi aplicada de uma maneira, de certa maneira, aleatória. Então a gente vai voltar aqui no layout, vamos ver se isso está representando dessa maneira, né? Então a gente está vendo agora com a luz e vendo como o objeto está distorceu, né? Alongou aqui algumas formas que estavam na isométrica. Como editar isso? Então a gente vai agora para a próxima etapa, que é a edição, para que corresponda exatamente à isométrica como a gente está vendo aqui na parte superior, na face superior do prisma. Nesse momento que eu estou vendo, então, são as texturas distorcidas. Agora a gente vai ajustar essa etapa. A gente vem na UV Editing. Então a gente vai perceber inicialmente a textura que está aplicada aqui no meu objeto. E quando eu vou clicando em cada face, repara que eu tenho nas faces aqui no meu Edit Mode, eu vou clicando nelas. A gente vai ver onde está localizada a área que está localizada as texturas. Quando eu seleciono tudo com a tecla A, eu seleciono do meu teclado, eu seleciono todas as faces, eu vejo que o meu objeto não corresponde ao que está desenhado na minha, como se fosse uma faca especial, né? O meu desenho de faca especial ele não está representado conforme o meu objeto. O meu objeto é um prisma, mas o desenho que se apresenta para mim, é como se fossem as faces estão em cubo. Então é como se ele tivesse ainda, o software está compreendendo que o meu objeto permanece como um cubo. Por isso que ele está esticando as formas da textura. Então a gente vai corrigir essa etapa nesse momento. A gente então vai corrigir essa etapa nesse instante.
Então, selecionei tudo novamente. Eu venho com a opção clicar com o botão direito do mouse. Eu tenho algumas opções aqui, como UV Unwrap Faces, e eu posso agora fazer uma transformação por uma opção chamada Smart UV Project. Mas vamos ver uma outra opção aqui também, ó. Seleciono tudo e eu tenho como transformar aqui diretamente nas opções, né, que eu tenho. Nas opções que eu tenho aqui do UV, eu posso transformar também por essa mesma opção, tá? Quando eu vier aqui quer dizer, no projeto V, né, projeto de planificação inteligente, vocês vão ver que eu vou ter uma das opções, que é o Correct Aspect, que é corrigir então aí a leitura que ele está fazendo em relação ao objeto e em relação à planificação. Então, da mesma forma que eu tenho essa opção, eu tenho aqui no botão da direita do mouse, Unwrap Faces, Smart, e aí a gente tem a mesma opção também, tá? E aí ele vai, quando eu der OK, ele vai transformar as minhas faces agora sim correspondendo ao desenho, ao objeto que eu tenho em relação ao prisma. As minhas faces que estão aqui, eu posso selecionar com essa opção, que seriam as faces do objeto. Então eu clico nelas e eu posso movimentar. Então, se eu tiver um desenho da planificação aqui feita no Photoshop, por exemplo, eu posso ajustar a partir de cada módulo desse. Com o G eu faço o movimento dele e posiciono onde eu quiser aqui. Então eu posso ainda fazer essa edição dentro do UV aqui, selecionando a face, como eu mostrei aqui, selecionando a face desse objeto. A gente percebe que o Blender ele seleciona cada face separada aqui com essa opção, e a partir desse momento que eu estou com ele separado, eu posso apertar o G e eu posso direcionar ele o X, por exemplo. Eu posso direcionar apenas no eixo X e assim por diante. Agora vamos ver como ele está visualmente. Então agora a gente já percebe que as texturas foram aplicadas de acordo com o posicionamento dela na planificação. Uma outra opção, então voltando aqui para o meu layout, eu tenho então as texturas aplicadas, mas como a gente percebe, né, dentro da área do design gráfico, quando a gente seleciona todos os objetos, a gente sabe, quando todas as faces, a gente sabe que quando está representando aí dentro das texturas, né, como se fosse um envoltório, a gente tem a separação de forma mais organizada aqui de cada face do objeto, né? Não é assim que num projeto gráfico a gente realiza a planificação. Então, uma das opções aqui dentro do Blender é a gente selecionar, por exemplo, estou selecionando aqui uma das faces. Ao selecionar as minhas faces com a tecla A, eu seleciono todas as faces. Com o botão direito do mouse, eu venho no Unwrap Faces e vou numa opção aqui, que é seguir que está ativo, né? A seleção que eu fiz aqui. Então a gente percebe que ele vai transformar agora na planificação numa organização a partir da minha face que está selecionada inicialmente.
Então agora a gente já percebe uma organização mais adequada dentro de um planejamento gráfico. Quando eu venho aqui para as minhas opções aqui do ver, se eu seleciono todas as faces, ou selecionando com o A, seleciono também todas as faces. Eu venho com o G e reposiciono ele em relação à minha textura. Então eu venho com o G, Y, e agora eu vou posicionar ele na minha textura inicialmente trabalhar. Então agora a gente vai visualizar, né? Então ele agora já está organizado, já está pensando agora como uma planificação geral de como eu posso organizar. Eu posso exportar essa minha visão aí do meu envoltório para o Photoshop, por exemplo, trabalhar a imagem e aí atualizar depois aqui para a renderização no Blender. Vamos voltar aqui para o layout. Então agora a gente vai ter a visão de como a textura já está adequada aí ao encaixe em relação ao objeto. Trabalhando com posição de câmera, se eu quiser acrescentar luz ou modificar luz, aí eu trabalharia o fundo, né? Trabalharia de uma outra maneira. Posso também rotacionar o objeto caso eu queira uma outra posição dele. Então, RZ, posso rotacionar o objeto pensando numa outra posição aqui da visão do objeto.